Olá, chegamos na dimensão 3 do instrumento de autorização de cursos, que é sobre a infraestrutura. Nesta dimensão, antes de abordar os indicadores, faremos uma introdução para apresentar alguns documentos que são necessários em vários indicadores. Mas antes de prosseguir, cabe esclarecer que os indicadores sobre a infraestrutura do curso não são iguais aos indicadores do eixo 5 do credenciamento, que também tratam sobre a infraestrutura, mas avaliam elementos diferentes com focos diferentes. Vamos analisar cada um dos indicadores individualmente, mas para atendê-los com qualidade, vamos discutir alguns documentos que são comuns para vários deles. O documento de disponibilidade do imóvel é a comprovação de que a faculdade pode utilizar a estrutura física. Se o imóvel for de terceiro, deve ser apresentado contrato de locação, de comodato ou cessão. O ideal é que o contrato seja de pelo menos 5 anos e deve ser registrado em cartório. Se o imóvel for próprio, é preciso apresentar documento comprobatório, como certidão de registro ou escritura. Estes documentos devem estar sempre em nome da mantenedora. Uma situação que pode ocorrer é se o imóvel for de propriedade de um dos sócios da mantenedora. Neste caso, deve se tratar como se o imóvel for de terceiros, e o sócio pode fazer uma locação, um comodato ou cessão para a mantenedora. O alvará de funcionamento pode ter nomes diferentes dependendo da localidade, mas é o documento, geralmente emitido pela prefeitura, que autoriza o funcionamento de uma empresa, que neste caso é a mantenedora, em um determinado local para uma determinada atividade. Então relembramos que a mantenedora precisa ter, dentre suas atividades, a KNAI referente ao ensino superior. O alvará de segurança contra incêndio e pânico é emitido pelo Corpo de Bombeiros de cada estado e certifica que a edificação possui as condições de segurança em caso de incêndio ou de pânico. E este alvará também deve estar em nome da mantenedora. O inventário de patrimônio é uma relação de todo o mobiliário e equipamentos utilizados pela faculdade. Geralmente o inventário contém elementos como o código de cada item, o ambiente em que está, a descrição do item, a data de aquisição, o valor pelo qual foi adquirido e a nota fiscal. É recomendável que todo o mobiliário e equipamentos tenha uma etiqueta de patrimônio numerada. É algo simples que agrega na sua organização. Além de disponibilizar a infraestrutura, é preciso que a mesma esteja sempre operante. Então, precisa haver um plano de avaliação periódica da infraestrutura, envolvendo aspectos físicos e tecnológicos. A função deste plano é definir como serão identificados eventuais problemas na infraestrutura. E para isso, há duas maneiras principais: a observação sistemática por uma equipe da própria faculdade, a partir de elementos predefinidos. E é importante identificar os principais elementos a serem avaliados, a frequência das avaliações, a maneira de avaliar e quem é o responsável. Em relação à infraestrutura tecnológica, ocorre da mesma maneira, mudando apenas a natureza dos indicadores. Também é importante haver meios para que os usuários, ou seja, os alunos, professores e técnicos, reportem algum problema. Isso pode ser feito de maneira simples, disponibilizando um QR Code nos ambientes, conduzindo a um formulário onde qualquer pessoa pode relatar um problema. Por fim, o plano de avaliação periódica da infraestrutura deve esclarecer o plano de manutenção, que também abrange infraestrutura física e tecnológica. Este plano explica os 3 tipos de manutenção: as preventivas, as corretivas e as emergenciais. As manutenções preventivas são aquelas realizadas independentemente de haver algum problema. Para apresentar isto, é interessante criar um quadro com as atividades a serem realizadas, a periodicidade e o responsável. Para as manutenções corretivas e emergenciais, é importante destacar quem é o responsável por cada tipo de serviço, como os que envolvem situações de elétrica, hidráulica, civis, TI e etc. Desdobrando as manutenções emergenciais, chegamos no plano de contingências, que prevê possíveis situações e orienta sobre como proceder em cada uma delas. No caso de haver falta de energia elétrica, que pode envolver ações como identificar se o problema é apenas no prédio ou na região, acionar a equipe de manutenção ou contactar o fornecedor, bem como orientar os usuários quanto ao prazo para a volta do serviço ou a dispensa das atividades. O mesmo deve ser feito para outras situações, como falta de água, falta de internet, mau funcionamento de algum equipamento, perda de chaves, entre outras situações. A acessibilidade deve estar presente em todos os ambientes da faculdade. Este plano avalia cada espaço da faculdade, identificando se possui os elementos de acessibilidade exigidos pelas normas. Então, cada espaço terá um quadro semelhante a este. Acompanha o plano de acessibilidade a planta de acessibilidade, que é uma planta baixa da edificação que demonstra onde há piso tátil, sinalizações em braille, acessos para cadeirantes, etc. Este plano e esta planta precisam ter a ART. O plano de fuga também é elaborado a partir de uma planta baixa e indica as rotas de fuga, pontos de encontro e equipamentos, como hidrantes e extintores. Este plano também requer a ART.
O laudo de segurança predial é o resultado de uma vistoria realizada no edifício para constatar se há condições seguras de uso. Este laudo considera a estrutura, as instalações elétricas, hidráulicas, entre outros, e também deve ser acompanhado da ART. Sobre a rede lógica, que é a rede que permite que todos os equipamentos tenham acesso à internet, é preciso que seja uma rede cabeada, que seja uma rede gerenciável, separando os grupos de usuários, como os computadores do ambiente administrativo e o uso dos alunos. Em relação à internet, deve ter ao menos 2 links de 2 fornecedores diferentes, para permitir que haja redundância, ou seja, se um link não estiver disponível, automaticamente o outro supre a demanda. A rede Wi-Fi deve cobrir todo o prédio, e o ideal é que haja controle de acesso dos usuários por meio de login com senha individual para cada aluno ou professor. Para demonstrar esses recursos, há o mapa da rede, que é uma representação gráfica que mostra os links de internet, os switches, roteadores, computadores, impressoras, dentre outros equipamentos. A lista de softwares é uma relação de todos os recursos disponíveis, como sistemas operacionais, softwares, aplicativos, plataformas, etc., especificando o fornecedor, o nome do software, a versão e uma breve descrição, quando será utilizado, e a licença ou contrato em anexo, que também deve estar em nome da mantenedora. O plano de atualização de softwares informa sobre a previsão de atualização de cada sistema relacionado na lista de softwares, apontando a frequência de atualização, o responsável e os procedimentos. O plano de atualização e expansão da infraestrutura física e tecnológica apresenta as intenções para o futuro. Como a estrutura apresentada na autorização deve ser suficiente para o primeiro ano dos cursos superiores de tecnologia ou para os 2 primeiros anos dos cursos de bacharelado e licenciatura, é importante haver este planejamento sobre o que será necessário para a completa integralização do curso. Neste plano devem ser relacionados os recursos que serão disponibilizados no futuro, como novas salas de aula, laboratórios, novos computadores e equipamentos, mais licenças nas plataformas, etc. É importante que essas ações sejam claramente descritas, sejam execuíveis e viáveis, considerando as previsões financeiras presentes no PDI. Chegamos ao fim dessa introdução sobre os documentos básicos necessários para a infraestrutura física e tecnológica, e na sequência vamos analisar em detalhes cada indicador.